Ora bem, boa tarde, Coronel Mendes Dias, empresa Protilis, e vamos iniciar aqui, digamos assim, depois de termos uma primeira sessão com o diretor da empresa, uma série de entrevistas com, obviamente, convidados que a Protilis escolhe, e hoje, e isto o mal nunca vem só. Porque hoje, de facto, temos uma pessoa muito conhecida, ela é analista na SIC, mas o mal é esta iniciativa da Protilis. O outro mal é que ela ainda por cima é advogada. E isto é excepcionalmente difícil. Temos a professora doutora Ana Cavalieri. Cavalieri já agora é Cavaleiros, não é Cavaleiro, não é? Para não haver confusões. E é uma pessoa particularmente ligada à área do direito, mas não só. À área do direito e, obviamente, também, e não é assim tão óbvio, mas também ligado ao Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Numa breve síntese, porque ela deve ter 600 mil páginas de currículo, é licenciada em Direito pela Universidade Católica, mestre em Direito e Gestão pela Faculdade de Direito e a London School of Business and Economics da Universidade Católica Portuguesa, ainda para mal dos nossos pecados é mestre em Ciência Política pela New School for Social Research em Nova York. Também completou estudos de pós-graduação nas áreas da Justiça e Transição, que é uma coisa notável, Direitos Humanos que não existem, Mulheres, Paz e Segurança, coisa que ainda é pior, na Universidade de Nova York, em Nova York, obviamente, e também na London School of Economics and Political Science, em Londres. Frequenta o programa de doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais, decidiu que o direito verdadeiramente, como anda tão torto, não é para ela, e por isso é cientista político e leciona uma unidade curricular. Só não me assusta, não propriamente para mim, mas assusta, não é? Ainda por cima em inglês, Geopolitics and Strategic Foresight, no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Nós primeiro agradecemos a disponibilidade da professora Ana Cavalieri estar aqui connosco, e obviamente nós estamos numa empresa de segurança e defesa e que tem um sem número de responsabilidades, não só responsabilidades muito específicas ou técnicas, mas também outro tipo de responsabilidades. E isto não deve ser entendido bem como questões, mas são linhas de ação em que nós podemos falar e refletir. E eu gostaria, como é advogada e não como analista, não é? Porque senão temos aqui, enfim, violência. Como é que vê esta coisa da chamada responsabilidade cultural das empresas, sejam elas quais forem, mas particularmente estas na área da segurança e defesa? Antes de mais, é um prazer estar cá e poder, no fundo, ir mais a fundo em algum dos temas que muitas vezes no ar nós tratamos. Relativamente a esse tema, isso é muito interessante, nomeadamente numa área, num setor que neste momento existe uma espécie de apelo institucional a maior investimento, principalmente aqui na Europa. Nós sabemos, por exemplo, que as empresas americanas que fazem parte do chamado Complexo Industrial Militar Americano, elas têm uma projeção não só para os clientes, que são os governos e outras empresas com certeza ligadas ao mundo da segurança e toda a arquitetura securitária, mas existe uma atenção especial àquilo que é o americano comum, que a pessoa à partida diria que se calhar não são os consumidores diretos, mas existe, por exemplo, em eventos de desporto, ou até, por exemplo, na parada militar que Trump organizou há cerca de 2 semanas, havia empresas desta área que faziam, no fundo, anúncios àquilo que era o seu papel como agregador da sociedade americana, e podemos então transpor para aquilo que são as outras sociedades onde empresas também deste setor irão trabalhar. Ana, deixa-me fazer uma pequena provocação. Sim. Não é a minha opinião, mas acho que há muita gente assim. Consegue dizer-nos o que é um americano comum? Estamos a falar do norte-americano, Estados Unidos da América, para sermos mais objetivos. Ou seja, um americano comum seria alguém que não faz parte daquilo que seria uma elite especializada naquele negócio onde nós estamos a tratar, por isso não seriam generais, não seriam até soldados que estão naturalmente ligados às Forças Armadas. Seria, no fundo, aquilo que um protótipo de americano... Mas olha que há muitos civis ligados às Forças Armadas. Ana. É verdade, é verdade. Mas é um pouco mais aí, estaríamos a falar daquilo que é a comunicação que a empresa faz a pessoas que diretamente vão consumir o seu produto. Eles querem ir mais alá. Querem ir mais àqueles consumidores que se calhar não são... Àqueles americanos ou pessoas...
podemos falar fora da dimensão americana, que não são o consumidor direto, mas existe a preocupação da empresa, que não é altruísta. Isto é algo que beneficia aquilo que é o chamado standing, a reputação da empresa, que seja por parte da sociedade geral, mesmo fora daquilo que é o enquadramento de segurança e defesa, que tenha uma boa opinião sobre essa empresa. Porquê? Porque em muitas conversas políticas, e nós vemos isso em imensos podcasts e vídeos, fala-se muitas vezes de conspirações ligadas àquilo que é o complexo industrial militar. Que no fundo, por exemplo, a maior delas é que determinados políticos decidem ir para uma guerra ou enverdar por um conflito porque vai dar dinheiro, por exemplo, a empresas ligadas à defesa e por causa disso, como eles têm ações ou como têm determinadas participações ou estão a receber por fora, vão beneficiar financeiramente e nós sabemos que a maior parte das famílias americanas podem ter, e devem ter com certeza, membros da sua família que podem ser que estão nos Marines, que estão no Exército e chegam, e portanto é preciso que haja uma reflexão generalizada, positiva, ligada a uma empresa. Eles fazem isso não só através da boa qualidade dos seus produtos, mas também com imensas ações sociais de apoio, não só aos veteranos, por exemplo, ou seja, pessoas ex-combatentes, que é uma classe que, por exemplo, na sociedade americana, e eu estou a falar mais dos Estados Unidos, que eu passei lá há muitos anos, e é também onde este tipo de mercado, este tipo de ação de responsabilidade social e cultural está muito presente, está muito desenvolvida. E lá aquilo que acontece é que, por exemplo, os veteranos, os ex-combatentes têm uma reputação ou são considerados uma classe de pessoas que é preciso haver um reconhecimento e uma atenção especial àquilo que é o sacrifício que eles já fizeram relativamente ao país, então eles são objeto de muita veneração. E portanto estas empresas fazem muitas iniciativas a esse nível, mas depois também ligadas às crianças, ligadas aos jovens, promover... Nós se formos à Inglaterra, existe mesmo um culto pelos antigos combatentes, muitas áreas, etc. Os norte-americanos sofreram certamente influência dos britânicos nessas matérias, ou é um fenómeno relativamente recente? Porque se formos aos países, a Escócia, a Inglaterra em si, etc., até muitas estruturas antigas são aproveitadas, porque eu vou dizer, por grupos de combatentes, vários grupos organizados, que até tratam de material, jardinagem, promovem conferências, etc. São ouvidos em múltiplos aspectos, quer da circunstância, quer do que pode preconizar para o futuro. Julga que esse tipo de influência britânica, embora seja muito difícil de avaliar, pôs pé no outro lado do Atlântico? Eu penso que sim, no sentido que faz muito parte do mundo anglo-saxónico, mais do que britânico, podemos falar então talvez do anglo-saxónico, de haver, talvez podemos ir a Max Weber e tentarmos ver até que ponto outras características da cultura protestante podem dominar esse tipo de... Mas eu penso que os grandes marcos históricos americanos passaram por guerras que custaram muito ao país. Não só a Guerra da Independência, logo aí nós temos um exército que luta contra o Royal Army, não é? Ou seja, aquilo que seriam as tropas do rei, para constituir um novo modelo de democracia liberal moderna, que foi a primeira grande democracia liberal, constitucional, moderna, são os Estados Unidos, e então aí o exército nasce não como uma ferramenta de autoridade de um rei, mas sim como aquilo que protege o povo, a sua liberdade, e é diferente. Talvez numa tradição continental em que o exército tem uma longa tradição de estar primeiro associado a uma monarquia, uma monarquia muitas vezes absoluta, não tem essa conexão tão evidente que o exército é como o grande garante da liberdade do indivíduo e da sociedade americana, e isso é muito interessante ver, porque desde o início, desde a concepção americana... Olha, é muito interessante as sociedades deixarem-se enganar, é isso? É isso, Esta ida de pessoas de sul para norte no continente americano vai fragilizar a cultura protestante e haverá alguma consequência? E isso está por detrás de algumas decisões que possam ter sido tomadas já e outras a tomar? Depende, porque uma das consequências interessantes daquilo que é a imigração da América Latina e América do Sul para o Norte é que, de facto, o catolicismo tem tido mais expressão, mas o eleitorado... Normalmente, isto estamos a falar sempre certo. Em termos muito gerais, é um eleitorado relativamente conservador em termos de costumes. O que vai contra aquilo que é mais aquilo que se pode dizer as elites liberais progressistas, não liberais no sentido político do termo, mas progressistas, ou seja,
pessoas que têm uma visão muito diferente daquilo que é a visão tradicional que estes novos imigrantes e então vêm. E então o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, a razão pela qual o Trump ou até os republicanos têm tido maior expressão eleitoral de imigrantes, e por exemplo os imigrantes legais que fizeram essa mudança para os Estados Unidos normalmente votam a favor de determinadas restrições de imigração ilegal, ou seja, o tipo de restrição que se pretende não tem propriamente a ver com mudança de cultura, mas tem também a ver com isto de coesão social, etc. Mas há alterações sociais que de facto, a partir do momento em que aquela chamada identidade WASP, não é? Que é Western, sim. Anglican, Protestant, Anglo-Saxon, a partir do momento em que isso naturalmente fica mais dissipado e diluído, há mudanças. Só que os Estados Unidos há muito tempo que sofrem mudanças culturais interessantes e têm-se adaptado, e a cultura americana, aquilo que talvez nós... e podemos discutir o que é isso de cultura americana e aquilo que é a espinha dorsal dessa cultura. Sempre a dar armas para eu utilizar. Mas, por exemplo, já a grande imigração da italiana, de polacos, isso teve sempre uma época de transição e de tentar haver uma espécie de compatibilidade entre culturas que tende a favorecer aquilo que continua a ser a força da cultura americana, no fundo, aquilo que é... É muito interessante isso que diz, apenas por dizer o seguinte, um ex-conselheiro de segurança norte-americano, de nome Zbigniew Brzezinski, alertava mesmo que a América Sul seria a quarta frente estratégica para os norte-americanos, e já lá vão 40 ou 50 anos. Deixem-me dizer o seguinte, porque vamos passar do americano comum, e vou aproveitar para pôr estas questões do ponto de vista cultural e associando às empresas. Ana Cavalieri, como professora, sente maior fragilidade da nossa juventude quanto à cultura geral nas áreas básicas, e não estou a falar das formas de ensinar, estou a falar da ciência em si, como geografia, história e outras deste tipo, que permitam elas próprias, depois com as ferramentas que se pode dar no ensino superior, porque este também desce certamente um bocadinho da minha experiência, para que possa haver juízes de valor qualitativamente superiores sobre o funcionamento das coisas. Sim. Isto a propósito de cultura geral, porque também se vai misturar com a cultura geral das pessoas que trabalham nas empresas e que vêm desses sistemas educativos. A Ana percepciona o sistema educativo, e agora passando para Portugal, deixando os norte-americanos descansados, percepciona essa maior dificuldade, não só nas ciências sociais, mas também nas ciências exatas, e eu vou ridicularizar, tipo perguntas, é como o filho chega à casa, pergunta à mãe 4 vezes 8 e a mãe pergunta à tua professora que a mãe nunca foi boa à matemática. A Ana sente isso no que ensina? Eu tenho uma proclividade de personalidade que custa-me dizer, não é dizer mal, mas custa-me ser pessimista relativamente à qualidade de conhecimento dos meus alunos. Os meus alunos normalmente têm entre 18 e 22 anos, também dou em alguns semestres alunos mais velhos de mestrado. Eu gosto muito de ensinar aos meus alunos que também, por ser isto é aquilo que se chama uma amostra enviesada, porque claro, estão no Instituto de Estudos Políticos, que é uma universidade muito boa, e à partida nós selecionamos ótimos alunos, e isso já naturalmente vai fazer com que a amostra que eu tenho possa não ser... É mais caro entrar na discoteca, não é? Exato. Como é mais caro a discoteca, pronto. Mas aquilo que eu considero é que existe uma maneira de ensinar agora, que neste momento, para conectar com os alunos, tem de ser diferente do que era no passado. E eu penso e eu espero que nas minhas aulas eu tento fazer isso. Aquilo que eu vejo é que os alunos são muito curiosos e têm um acesso à informação enorme. Por exemplo, eles já me recomendaram podcasts e YouTubes que eles próprios, num instinto de autodidata, querem saber mais, por exemplo, dos problemas geopolíticos do Irão, por exemplo. Agora que neste momento todo este conflito da Guerra dos 12 Dias, por exemplo, sucedeu. Mas se eles sabem que a oeste do Irão está a Cordilheira dos Agros, é isto que eu pergunto. Eu penso que não. Isso é verdade. Mas já estão sensibilizados para outro tipo de questões e eu penso que talvez... para a geopolítica, que é fundamental ter muito bem os parâmetros geográficos definidos, eu aí ajudo-os muito, e também é a minha função, mas o que me interessa é saber até que ponto eles têm uma sensibilidade crítica de questionar o que eu estou a dizer, tentar encontrar aquilo que é... A minha forma de dar aulas é muito de tentar promover o espírito crítico deles, então eu normalmente sugiro pontos controversos,
muitas vezes aquilo que é o oposto que eles veem na ortodoxia da narrativa que se vê nos mídias, para eles próprios tentarem então perceber, ou seja, como é que eu posso fazer uma crítica ao ponto que a professora está a dizer. É mais também uma aula, e eu penso que é para isso que serve a faculdade, para ensinar-lhes a pensar e a questionar de forma estruturada e lógica, naturalmente, na área de geopolítica. Depois vou fornecer todos esses dados que serão importantes, e eles no final da aula, ou do curso, espero que tenham bem já presente aquilo que são os pontos geográficos fundamentais em cada conflito, etc. Mas, regra geral, eu penso que os alunos, os jovens, estão curiosos, estão muito cientes daquilo que é a vulnerabilidade sendo certo que a perspectiva histórica também interessa. Muitas vezes, quando eu vejo alunos meus que estão muito angustiados com aquilo que está no mundo, eu penso, calma, os meus pais, os meus avós provavelmente viveram em situações que eram aparentemente mais catastróficas. E então há uma perspectiva histórica que em geopolítica também é fundamental, não é? Mas eu estou confiante, eu estou otimista. Eu penso que neste momento eles estão cada vez mais também sensibilizados, mais do que gerações que neste momento estão mais velhas, em como lidar com as novas tecnologias e informações como as chamadas fake news, informações erróneas. Eles são mais resilientes, sabem mais questionar o que estão a ver. Muitas vezes são gerações mais velhas que estão nestas plataformas mais novas, que provavelmente têm menos espírito crítico. E portanto, os seus alunos perguntassem, professora, consegue-me traçar aqui 3 ou 4 linhas de ação que me permitam estabelecer uma relação entre direito e guerra? O que é que a professora Ana Cavalieri dizia? Isso é uma das questões que eu já tenho abordado, e eu penso que já abordei com o Sr. Coronel num dos nossos programas. Sim, eu devo ter dito algum disparate qualquer. Não é disparate, é sempre muito bom, porque eu penso que numa altura em que nós estamos sempre... Olha, vou-lhe dar um exemplo muito interessante que reflete bem aquilo que são as vulnerabilidades do direito internacional. Eu costumo dizer, e já disse várias vezes, talvez também no ar, que eu penso que o direito internacional, e é bom que as pessoas tenham consciência disso, que tem ótimas funções, nomeadamente para a diplomacia e também para haver uma espécie de plataforma pública em que líderes, muitas vezes tirânicos, autocráticos, têm de justificar pelo menos algumas das coisas que fazem, e isso é sempre importante, ter de verbalizar a um público algumas das suas ações. Isso o direito internacional, porque também aparece aquilo que são os tecidos institucionais desse direito internacional, obrigam muitas vezes estes dirigentes terem de subir ao pódio e justificar determinadas das suas ações. Isso é importante, mas realmente no seu âmago o direito internacional é um véu que esconde aquilo que é a realidade, que não são normas de direitos humanos, não são normas de soberania ou integridade territorial que verdadeiramente determinam aquilo que são os comportamentos dos Estados, e que os Estados naturalmente estou aqui a humanizar, porque só quem tem comportamentos são seres humanos, são os líderes e também as estruturas que... Sim, mas percebemos que estamos a falar do Estado como organização política, como organização política. Ou seja, não é o direito internacional, sempre foi aquilo que nós falamos de fatores geopolíticos e realistas, é terreno, geografia, recursos naturais, energia, desenvolvimento, até Portugal foi forjado pelo fio da espada. Exato, e nós temos também de perceber que a natureza do sistema internacional é inerentemente anárquica. Porquê? Porque é composto de vários membros que têm diferentes capacidades, diferentes poderes, e acima de tudo não existe uma autoridade que consiga coagir grandes poderes a fazerem aquilo que não querem se não quiserem. E isso é um grande problema se nós estivermos a pensar que o sistema internacional de direito é algo baseado na equidade e na justiça. Não é, nunca foi. Tem essa aparência. É fácil quando, por exemplo, há um sistema de hegemonia em que, por exemplo, os americanos na década de 90 tinham um poder muito mais assimétrico do que as outras potências, então conseguiram, no fundo, liderar uma ordem liberal de normas e instituições que deu essa aparência, mas basicamente estávamos, no fundo, a concretizar aquilo que era o projeto liberal americano na esfera internacional. Sim, embora todos nós sabemos, obviamente, que há uma natureza axiológica que está na concepção do direito ou dos diferentes direitos. Mas já lá vamos. Mas posso só fazer uma... Essa concepção axiológica acaba por ser, no direito internacional, válida que é instrumentalizada. Era aquilo que eu estava a dizer. Nunca me hei de esquecer de estar nas Nações Unidas quando foi a guerra civil da Síria. Certo. E eu estava a dar apoio ao Conselho de Segurança. E eu assistia muito àquilo que eram as reuniões do Conselho de Segurança, as públicas, claro, e são essas que eu me vou referir,
que estavam-se a debruçar sobre aquilo que seria a intervenção dos aliados Estados Unidos, França e Inglaterra, que faziam parte de uma coligação, que estavam a dar apoio a determinadas fações que estavam a ir contra o regime do Assad. E aquilo que o argumento da Rússia e da China reiteradamente iriam, no fundo, expressar, seria que estas potências ocidentais estavam a violar aquilo que é o direito de soberania, aquilo que é o direito à integridade territorial do Estado sírio, para avançar aquilo que era uma agenda imperialista do Ocidente. Estes eram os argumentos que nós agora falamos, por exemplo, certo, com validade, naturalmente. Eu penso que a utilização desses argumentos é inválida neste caso, mas válida, por exemplo, na guerra da Ucrânia, que aí considero claramente que há uma ingerência, uma violação do princípio de soberania e de integridade territorial. Porquê? Porque os aliados o que diriam é: não, nós não estamos a violar o princípio de soberania, nós estamos a fazer isto para proteger os direitos humanos de uma população que está a ser massacrada pelo seu próprio governo, e isso é legítimo ao abrigo do direito internacional. Era o outro argumento. E esse mesmo argumento era utilizado da proteção dos direitos humanos para justificar a ingerência que a Rússia estava a fazer às fronteiras da Ucrânia, porque diziam que essa ingerência era legal no ponto de vista de direito internacional, porque era para proteger os direitos humanos da minoria étnica russa. No fundo, é muito nosso, não é? A valoração do mesmo argumento, mas em circunstâncias diferentes, então, também adquire, digamos assim... Mas isso é um benefício da ordem internacional Exatamente. Liberal, porque obriga, pelo menos, estes líderes a utilizarem este tipo de linguagem que, como o Sr. Coronel muito bem estava a dizer, tem uma base axiológica. Já lá vamos, uma das últimas questões, mas se agora ainda lhe vou desafiá-la mais. No meio disso, do direito, e estamos a falar da guerra, há outros fenómenos de natureza violenta que não são guerra, mas estamos a falar da guerra, como é que vê, se consegue, enfim, no meio disso do direito, a guerra, etc., os valores, o que conta, o que não conta, o realismo, enfim, como é que vê o papel das empresas de segurança e defesa? E também, já agora, dos grandes fabricantes internacionais de armamento. Eu penso neste momento, esta é a única perspectiva que eu tenho, porque é aquilo que estamos mais a focar ultimamente. Existe aqui uma componente nas sociedades liberais que tiveram muito a hesitar fazer investimentos no setor da defesa. Pensar que teríamos talvez as garantias de segurança provenientes dos Estados Unidos e preferíamos gastar o nosso orçamento em áreas de apoios sociais, educação, saúde. Houve sempre, em vários países democráticos, liberais, esta quase tentação de não investir seriamente naquilo que é um dos pilares fundamentais da democracia, que é a proteção da nossa soberania. A partir do momento em que um governo decide abdicar de verdadeiramente promover os meios, e os meios só são conseguidos com empresas da área de segurança que desenvolvam tecnologia e que, por sua vez, para desenvolver essa tecnologia, têm de criar indústrias e fábricas, ou então contratá-las, e isso dá postos de trabalho à sociedade. Isto é todo um setor que pode movimentar muito dinheiro. Há muitas comunidades, nomeadamente o setor da classe trabalhadora, que podem, e também de trabalhadores altamente qualificados, que podem, naturalmente... Mas, Ana, mata muita gente também. Depende, não é? Porque mata muita gente, mas a capacidade de dissuasão, de projetar poder, também salva muita gente. Muitas vezes os conflitos precipitam-se e agravam-se. Notou que eu estou a provocá-la. Faz muito bem, mas muitas vezes haver capacidade de ameaçar e de projetar poder evita muitos conflitos e evita aquilo que normalmente é a antecipação do conflito, que muitas vezes pode ser muito mais grave e matar mais gente. É erróneo, é errado pensar-se que o pacifismo alargado ao zero investimento em defesa, ou pelo menos tirar todos os subsídios ou todos os apoios ou todos os contratos a empresas no setor de segurança, que esse pacifismo, no fundo, significa mais segurança para o país ou para o mundo. Normalmente aquilo que a história tem provado é que é exatamente o oposto. Estas questões da violência têm muito, enfim, ao contrário do que se pensa, tem muito sociológico, digamos assim, para além de outras questões associadas à antropologia, à teologia, são áreas, enfim, são pouco vistas, digamos assim, nestes fenómenos, mas é naturalmente sociológico. A guerra é um fenómeno sociológico. E vou provocá-la de novo, até porque é da área do direito, ainda bem, se não era do torto, e queremos todos andar direitos.
mas convém andarmos tortos, senão o pessoal do direito não vinga, dizer o seguinte: nós, e julgo que isto é um pensamento até do professor Bagão Félix, com o qual eu concordo por objetivo, mas particularmente por aquilo que faz pensar e particularmente porque há fações de natureza política e não só que até pensam ao contrário. Mas quer dizer, nós no princípio somos um indivíduo. Somos um indivíduo tal e qual como uma árvore ou um camelo. Somos irrepetíveis, somos individuais, temos uma carga genética própria e, por conseguinte, desse ponto de vista, isto é quase ciência exata, desse ponto de vista, não nos diferenciamos de outros indivíduos. É a nossa natureza básica. Depois, claro, mas nós somos mais que isto. Eu costumo dizer que nós somos mais que uma besta, mas também o somos. E evoluímos, por exemplo, vários estágios a seguir para o cidadão. O direito está para o cidadão. E o cidadão também está para o direito. É óbvio, o direito é feito para o cidadão. Não nasce por dar cá aquela palha. E o direito está na lei. A lei somos nós que a fazemos. Tem essa natureza axiológica, é verdade. Mas quer dizer, nós, eu pelo menos não serei assim, Julcana também não é, nós não somos só aquilo que os nossos documentos de identificação dizem que somos. Nós não somos só um cartão de cidadão. Nós não somos só uma carta de condução. Nós temos que ter olhos azuis, cabelo grande e outras coisas do género. Nós somos mais que isto. Somos pessoas. É assim que até julgo que o professor faz isto. O cidadão está para o direito como a pessoa está para a ética. E eu associo isto com o facto de que a maneira de estar americana, a maneira de estar europeia, a maneira de estar portuguesa, etc., não é só. Pode haver uma tendência para. Tem a ver com o tal sistema acionário. Não é só a lei. Ser português não é só adotar a lei portuguesa ou respeitar a lei portuguesa. Esta diferença a aceitar, esta diferença de pessoas, de culturas, este caldo do seu, que é naturalmente enriquecedor. Eu não podia dizer outras coisas, estou a ser muito democrata, não é? Estou a ser europeísta, na diversidade é que está a riqueza. Enfim, Carlos Martel na Batalha de Poitiers não quis os muçulmanos, então dava-lhes com um martelo e chamou aos guerrilheiros que combateram com ele, já agora chamou-lhes europenses. É claro que a maioria das pessoas não sabe isto, daí a importância da história, por exemplo. Mas quer dizer, este caldo, etc., é também fonte de conflito. E como é que deve funcionar o direito e os seus agentes? Embora haja lei, perante este caldo. É porque isto certamente dá origem também, ou pode dar origem, à conflitualidade armada. E ela está até por detrás desta. Eu estou-me a lembrar, não é? Há pouco tempo foi uma cerimónia muito importante no Irão. E vamos ao Irão, sem esquecer uma cerimónia muito importante na lógica que as mães... estávamos a assinalar o início do calendário lunar islâmico e há uma cerimónia muito importante e as mães colocam os filhos aos céus, não é? A dar os filhos a Deus e ao imã Hussein. Já agora para as pessoas perceberem, o imã Hussein é filho de Ali, talvez o primeiro imã islâmico xiita, e de Fátima, a filha do profeta Maomé. Este Hussein, na batalha de Kerbala, rondar não quero, agora estou-me a estender, mas aí para aí a 680, após determinadas coisas, está sitiado, pede água e ergue os seus filhos aos céus. E os Omíadas, que o estavam a cercar, respondem com umas flechas e matam o próprio filho, Ali Asgar, que tinha pouco mais de 6 meses. Ora bem, este caldo em que se vê o martírio de forma diferente do que nós vemos o martírio, etc. E às vezes analisamos, nós temos a experiência de tão longe, acha, primeiro, se a origem de natureza conflitual pode chegar à violência armada, primeiro ponto. Segundo ponto, esta dificuldade que temos, se não conhecermos a tal história, a tal geografia, em nos colocarmos nos dirigentes daquelas sociedades que também têm que responder àquelas sociedades. É isto difícil, é isto fácil, e a cultura também das pessoas presentes nas empresas tem ou não tem muita importância. E se isto não deveria ter reflexo no sistema educativo?
Bem, Isto é uma pergunta terrível. Não, é uma pergunta, eu tenho tanta coisa para dizer que o problema vai ser selecionar. Tudo bem, minuto e meio chega. Antes de mais, a componente religiosa eu acho muito interessante, porque eu também vi esse vídeo das mães, no fundo é o epítome do sacrifício humano, não é? Exatamente. A pessoa sacrificar o seu próprio filho. E é engraçado que a nossa perspectiva tradicional católica, e eu não estou a dizer aqui que toda a gente é católica, mas nós ainda estamos aqui no Ocidente imbuídos de uma tradição judaico-cristã. Na parte da tradição judaica nós temos Abraão que vai sacrificar Isaac e depois é impedido pelo anjo a dizer não era só estávamos a testar a tua obediência a Deus, mas esse sacrifício humano não é necessário. E depois E esse altar que está em Jerusalém. Já agora, para esclarecer as pessoas. E depois, supostamente, o cristianismo, na figura de Jesus Cristo, vem por fim essa ideia de sacrificarmos os nossos próprios filhos, na medida em que Jesus Cristo, Filho de Deus, é sacrificado por todos nós. E então, a partir desse momento, nós passamos a ver o sacrifício em termos religiosos de maneira diferente. E, portanto, claro que nós estamos marcados por essa tradição cultural muito específica, nomeadamente o cristianismo. Isso é um ponto muito interessante. Relativamente àquilo que serão os conflitos da multiplicidade e diversidade cultural. Isso parece-me natural. Isto porquê? Porque eu estou convencida que a democracia, para funcionar com um mínimo de estabilidade, é preciso haver laços de solidariedade sociais e culturais, ou seja, uma espécie de identificação. Não estou a dizer identificação étnica, não estou a dizer identificação racial, porque aí é a pessoa ser-se etnonacionalista e racista. Eu estou a dizer é haver uma espécie de laços de solidariedade social e cultural que façam com que as pessoas sintam que a maior parte das pessoas que estão a viver naquela comunidade política têm algo de neighbor, ou seja, sim, de comunidade. Ou seja, porquê? Porque é essa solidariedade, é esse sentido de comunidade política que tem de estar agregado por esses laços de comunhão, vá lá, é aquilo que faz a nós tolerar a paz democrática das decisões que são feitas por maioria. E, portanto, muitas vezes quando há um fluxo muito exigente de pessoas a chegarem que põem esse equilíbrio delicado desses laços em causa, porque é um movimento muito enorme em pouco tempo, e isso é muito difícil integrar esses fluxos de forma pacífica numa sociedade, então é normal a violência muitas vezes espreitar, porque precisamente a paz é delicada, a paz democrática requer esse sentido de comunidade que precisa de ser muito bem alimentado. Sim, esse conceito de paz democrática é um conceito muito caro na Católica, na Universidade Católica, já vem de outros tempos, os tempos em que eu era um teenager mais inconsciente, agora sou mais consciente, não deixo de ser teenager. Por acaso não era não era a paz mas era a paz democrática, até porque estamos a acabar, e essas palavras são muito interessantes porque falou nessa identificação racial e outras. Eu lembro. Só favor. Sim. A paz democrática, eu não quero dizer que é a ausência de conflito de opiniões ou de divergência de opiniões, mas é. Por exemplo, é a violência armada, certo. Nós percebemos, ainda bem que clarifica, porque pode haver sempre interpretações esquisitas. Aliás, enquanto estava a falar, só me lembrava do último dia de Portugal e de Camões e das comunidades portuguesas e os discursos e da raça pura e da raça impura, que já não havia raças puras, etc. E só me lembrava de um dos nossos heróis nacionais que está no Panteão e que é Eusébio. Só me lembrava disto e, portanto, a partir daí deixei de perceber estas tentativas de discurso. Eu vou agradecer à professora Ana Cavalieri pela paciência, pela disponibilidade, por responder ao desafio. E nós vamos ouvir, eventualmente, com brevidade sobre estes e outros assuntos. E, mais uma vez, um cumprimento muito especial para a Ana Cavalieri. Muito obrigada, eu. Muito obrigado.